Se até agora a gente falou sobre endemismo, né, como uma característica da espécie ou do táxon superior, agora a gente vai falar sobre a área de endemismo, que é uma feição, uma propriedade da arena geográfica. Ou seja, endemismo você tem grupos, espécies, táxons superiores que são endêmicos, certo? Eles são autóctones, alóctones, relíquia, o que seja, conforme a sua origem. Tá? Então, eles são exclusivos de uma certa região. Então, a gente chama eles de endêmicos ou o padrão, né, de endemismo. O que vem a ser a área de endemismo? Então, quando você tem uma coleção, um conjunto de espécies endêmicas cujas áreas de distribuição elas coincidem total ou parcialmente numa determinada região, isso nos dá evidência para hipotetizar uma área de endemismo. Então, a partir daquele conjunto de espécies endêmicas, a gente pode delimitar no espaço geográfico, na arena geográfica, o que a gente chama de área de endemismo. Tá? Então, o endemismo ele é próprio da população, da espécie do taxon superior, e a área de endemismo ela é própria da arena geográfica, tá certo? Então, veja essa diferença, ela é importante. E a área de endemismo ela é composta por áreas endêmicas, táxons endêmicos que coincidem em sua área. Então, se você olhar na figura aqui, o que a gente tem aqui? Claro, tem a questão temporal, que eu não vou entrar em detalhes, mas o que a gente tem aqui são coincidências espaciais. Então, a espécie 1 ocorre aqui, a espécie 2 ocorre aqui, a espécie 3 ocorre aqui, a espécie 4 ocorre aqui, de modo que a gente pode defender ou hipotetizar uma área de endemismo nesta região, ou seja, uma área que há coincidência espacial de 2 ou mais táxons exclusivos e limitados àquela região. Tá certo? Então, a coleção de espécies endêmicas, se elas coincidem no espaço geográfico, elas nos permitem reconhecer ou hipotetizar áreas de endemismo. E as áreas de endemismo elas são super importantes em biogeografia, né? Principalmente em biogeografia histórica. A biogeografia histórica ela lida muito com áreas, né? Por exemplo, cladogramas de áreas ou esquemas de regionalização de áreas para poder fazer a reconstrução da trajetória espaço-temporal dos organismos, ok? Tá? Mas o que é importante para nós agora é que a área de endemismo ela é uma feição própria do espaço geográfico, ou seja, da arena geográfica. Aqui, pessoal, o que é isso aqui? Isso aqui é uma coleção de áreas de endemismo. Tá? Então, essa aqui é uma proposta do Morrone, tá? Um biogeógrafo argentino muito conhecido. Tá? E que ele fez para nós essa proposta de regionalização da região neotropical. Tá? Então, para a região neotropical, ele pegou e compilou todas as áreas de endemismo. Na verdade, ele pegou as áreas de distribuição das espécies endêmicas, usou um método para reconhecer as coincidências espaciais, ou seja, delimitar as áreas de endemismo. Então, a partir da espécie endêmica, áreas de endemismo, e essas áreas de endemismo, elas no espaço geográfico, elas estão dispostas em formas de mosaico, ou seja, uma forma de zoneamento. Então, onde começa uma área, termina outra, tá? E isso nos dá um panorama ou uma forma de entender o espaço geográfico, tá? Então, veja, cada polígono desse, cada área de endemismo, ele tem uma lista de espécies. Por exemplo, vamos pegar aqui 41. 41 é a caatinga. Então, lá no artigo dele, quando a gente for olhar a caatinga, vai ter uma lista de espécies endêmicas que dão sustentação para essa hipótese chamada área de endemismo caatinga, que ele chamou de província caatinga, tá? Então,
aqui ele chama de província, e eu já vou, na aula que vem a gente vai ver quais são os níveis hierárquicos das áreas de endemismo. Tá? No fundo, é tudo área de endemismo, mas tem hierarquias, né? E eu vou explicar isso na aula que vem. Para a aula de hoje, vocês precisam entender o seguinte: como é que se dá a formação desses polígonos? Né? Como que ele chegou nesse polígono 35 aqui? O 35 é a província Pará. Tá? Então, para ele chegar nesse polígono aqui, ele pegou a distribuição de espécies endêmicas, né? E viu que a sobreposição delas configurava aqui, podia suportar uma hipótese de áreas de endemismo. Então, para cada polígono, para cada área de endemismo, a gente tem uma lista de espécies endêmicas, tá? E é isso que dá o suporte para as áreas de endemismo, e é isso que faz com que elas tenham um valor na forma de conhecimento biogeográfico, tá? Então aqui a gente tem algumas formações, às vezes bate, às vezes não bate com ecorregiões. Por quê? Porque a questão de ecorregiões e biomas tem outros critérios, né? Pense, uma ecorregião, ela é caracterizada principalmente pela formação vegetal, pela paisagem. Se é uma floresta úmida, aberta, fechada, se é uma floresta seca, né, aberta ou fechada. E aqui não, aqui a gente está falando da composição de espécies. O endemismo, então, ela é composicional, uma composição de espécies que dão suporte, né, para essa área de endemismo. E esse esquema, né, ele é tão assim coerente que os autores eles inventaram ou elaboraram, né, um código de área. A gente não tem código internacional de nomenclatura zoológica, código internacional de nomenclatura botânica. A gente também tem um código internacional de nomenclatura de área. Tá? E aí, como é que funciona, né? Funciona da seguinte forma. A nomenclatura de área segue a seguinte lógica. Você tem o nome da área e lembrando o seguinte, que a área de endemismo ela depende da escala. Então a região neotropical ela é uma área de endemismo. Por quê? Porque dentro da área, da extensão da região tropical tem espécies endêmicas que só ocorrem ali. E é isso que caracteriza, né, a região. E é isso que a gente vai ver mais profundamente na aula que vem. Mas para agora, né, veja, a região neotropical, nome, autor e ano. Né? Então, tem um paralelo aqui com a nomenclatura zoológica e botânica direto. Aqui, pessoal, olha só, a lista de artigos que citam essa região, esse nome, né? A lista de artigos que citam esse nome. Inclusive tem aqui um meu, ó, de 2008, né? que entrou na lista aqui, tá? O que mais que tem? Tem uma lista de sinônimos. Isso aqui é super importante, porque em biogeografia, né, a gente não tem tanto rigor de saber o nome na taxonomia de espécies. Você pega lá, tem o nome da espécie, você sabe qual que é o sinônimo, qual é o autor. E na biogeografia isso não é tão forte. E aí cada pesquisador, cada biogeógrafo acaba inventando um nome para a região. E aqui esse código de nomenclatura busca, né, entender, dar um nome que seja entendível, comunicável para todo mundo. Então aqui ele faz uma lista de sinônimos. Ó. Já foi chamado de região austro-colombiana, já foi chamado de região colombiana, reino sul-americano, reino neotropical, região trópico-americana, reino trópico-americano, área neotropical, região tropical e assim vai. Então, tudo isso aqui são sinônimos, sinonímias, tá? Sinônimos de área, do nome de área. Aqui entra um diagnóstico, né? Em espécie normalmente é um diagnóstico morfológico, aqui é um diagnóstico geográfico, descritivo geográfico, tá? E aqui o que compõe, né,
o reino. Então, desculpe, a região neotropical ela é composta por sub-regiões e por zonas de transição, e aí ele elenca a sub-região das Antilhas, sub-região brasileira, sub-região chaquenha, né? E aí tem a zona de transição mexicana e a zona de transição sul-americana, que é entre região neártica, andina e neotropical. Tá? Então existe, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, existe um esquema, um código de nomenclatura para dar nome a essas regiões. Mais especificamente, ó, eu peguei a província do Paraná, que é a nossa, onde a gente está. Tá? Então a província Paraná é essa grandona aqui, ó. Esse polígono aqui, ó. É enorme, né? Ó, tá certo? Então essa é a província Paraná, é uma área de endemismo. Tá? O nome vem Paraná Província, autor, ano, Cabreira, 1971. A lista de sinônimos, ó. O que você pode encontrar na literatura? Ó? Vários nomes que querem dizer a mesma coisa. Diagnóstico. E olha aqui, ó. Lista de táxons endêmicos. Ora, para você chamar ou delimitar essa região como uma área de endemismo, você tem que ter a coincidência espacial do quê? De táxons endêmicos. E a evidência que ele traz, o suporte para a hipótese área de endemismo Paraná província, é essa lista aqui, ó, de táxons endêmicos. Por isso que é tão valioso esse trabalho. Porque além de trazer o esquema da disposição espacial das províncias, ou seja, das áreas de endemismo, ele traz também a lista de espécies, ó. Espécie tal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Tem de plantas, artrópodes e assim por diante. Ok? É isso, pessoal, que dá a sustentação para o nome e para os limites da área. Tá bom? Então, isso é o que caracteriza áreas de endemismo. Então, a área de endemismo é a sobreposição espacial de táxons endêmicos, ou seja, né, que configuram aquilo. Tá bom? Isso vai ser importante, pessoal, também para a aula que vem. A aula que vem a gente vai falar sobre provincialismo, que é basicamente são as áreas de endemismo não em nível continental, mas em global. Quais são as províncias ou os reinos do ponto de vista global. E basicamente segue a mesma lógica. Para você caracterizar, por exemplo, uma região neártica, você tem que ter táxons, espécies que são exclusivos de lá e que sejam peculiares daquela área. Ok? Tá certo? Então é isso, pessoal. Nomenclatura de área e essas áreas, a área de endemismo, ela precisa ter o suporte de espécies endêmicas ou de táxons superiores endêmicos.